Glória a Deus. A nossa lição, ela está registrada, toda a história, toda a narrativa, está registrada no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. É uma história muito conhecida para os leitores da Bíblia. Mas, muitas das vezes, a gente diz assim, a pesca maravilhosa, eu já conheço. Mas se nós formos nos aprofundar na profundidade da palavra e o que é essa história, é muito além do que a gente imagina. É algo sobrenatural vinda do trono de Deus. Eu não vou me estender aqui em lermos o texto, porque o nosso foco central aqui é reconhecer que quando Jesus entra no nosso barco, a história é mudada. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu disse o quê? 3 palavras-chave. Que as nossas crianças, os nossos ouvintes, as crianças que estarão em classes, em faixa etária diferenciadas, elas precisam entender dentro destas 3 palavras o objetivo. Jesus é o centro de toda a história. Jesus é o centro de toda a história. A história vai falar de um chamado. E dentro deste chamado, o rumo segue-se a mudança. Certo? Então grave na mente de vocês. Eu vou apresentar aqui, antes de eu chegar diretamente para vocês, vou apresentar os 3 ícones dessa história. O professor que vai ministrar dentro da classe de aula, dentro dessa história, a bússola, que nos conduzirá à cidade de Sião, rede, o que mais? Os peixes, né? Fechou. É esses 3. E aí, eu quero começar com uma pergunta para você. Você já conheceu alguém que se afastou dos pais e acabou se perdendo? Por exemplo, está andando na Rua Grande, estou falando de um local bem conhecido, e de repente alguém se perdeu, uma criança se perdeu. Pois é. Infelizmente, o rumo não é muito bom. Pode ir passando em nome de Jesus. Por quê? Porque quando eu perco o direcionamento para o caminho que eu deveria ir, algo de ruim vai estar acontecendo comigo. Então, a falta de direção, a falta de segurança, né, diante da humanidade, algo terrível vai acontecer. E foi o que aconteceu. Antes de eu chegar na história que nós iremos ouvir, eu preciso trazer o professor à memória do que aconteceu, o porquê que nós estamos aqui, o que aconteceu conosco e por que nós precisamos ter um direcionamento. Nós sabemos que quando, lá no Jardim do Éden, Deus tinha preparado tudo perfeito para a humanidade na sequência. E tudo preparado, Deus coloca um casal que ali representava eu e você. Mas esse casal, eles em algum momento, por não estar atento à ordem de Deus, eles mudaram de rota. Eles mudaram de direcionamento. Eles se perderam. Eles se afastaram de Deus. Assim acontece com as nossas vidas. Quando nós nos deparamos numa situação que não pedimos o direcionamento de Deus, nós corremos o risco de perdermos a nossa salvação. Certo? Então, o que aconteceu com esse casal? Eles foram expulsos do jardim. Mas Deus, quando Ele criou tudo, estava tudo preparado lá no céu de glória, Ele não criou um plano B. Ele já tinha o plano traçado
para a humanidade. Ele já tinha um plano traçado. Ele já sabia que desse grupo de professores, desse exército de professores, muitos deles, e por que não dizer, os que se colocarem à disposição dele, vai receber um chamado. Mas esse chamado precisa estar direcionado com Deus. Certo? Porque quando ele não está, algo de terrível pode acontecer. Mas eu disse que Deus não criou um plano B. Ele já tinha o plano traçado. E aí ele dá o quê? Promessas. E ele dá promessas. E ele vem dando a promessa. Ele deu a promessa primeiro a quem? Abraão. E vai na sequência. Segue a sequência. Até chegar no Filho de Deus. Lembra que eu falei que o plano não foi plano B, foi plano já traçado. Por quê? Porque Deus tinha criado tudo com perfeição. Porque Deus iria usar você hoje, vai usar você lá na sua EBF, para que as crianças que estarão diante de você tenham uma rota direcionada com Deus. Então Deus vai usar você. Quando Ele precisou trazer o que ele já tinha planejado para a geração humana, ele usou Abraão. Na sequência, ele usa Isaac, Jacó. E aí, chega no Filho de Deus. Para que nós possamos, assim, entender que o chamado precisa ter o direcionamento de Deus, a presença de Deus. A presença que chama. Mas essa história, ela vai nos falar, Jesus, aqui professores, e essa visão, nós como professores, precisamos ter, necessitamos ter, isso é prioritário, nós termos a visão de Deus para podermos entender o cenário que está à nossa frente. E foi isso que Jesus fez. Quando a Bíblia vai relatar, está lá no livro de Lucas, no livro de Mateus e no livro de Marcos, contando sobre esse momento. E Jesus chegando no mar, bem conhecido, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Jesus se depara com com quantos? 2 barcos. Não. É Pedro. Com 2 barcos. E nesses barcos Jesus olha. E Jesus foca o olhar em um dos barcos. Jesus foca o olhar em um dos barcos. Mas, por que Jesus não escolheu logo os 2? Jesus tem um olhar central em um. Não porque o que ele escolheu era o melhor. Mas Jesus, quando ele olha, ele vê todo o contexto da cena e ele vê o interior. Ele é objetivo, ele é certeiro, ele não perde tempo. O que eu aprendo aqui, professor? Que nós, como professores, na EBF, como é uma estratégia de evangelização e discipulado, nós não podemos perder o direcionamento em nada. E Jesus nos ensina aqui nessa história. Porque ele olha e ele vê 2 barcos e um escolhe. E o que ele escolheu, aqueles pescadores, eles estavam, sabe como? Tinha passado uma noite inteira pescando. Eles eram profissionais da pesca. Eles não eram amadores. Eles eram profissionais da pesca. A Bíblia vai dizer que eles eram pessoas que a rotina deles era aquela. Eles viviam daquela produção de peixe. Mas Jesus olha e ele faz um pedido. Olha que importante.
ele faz um pedido. Por quê? Porque Jesus, o alvo dele, o foco dele, o objetivo dele é encher o que está vazio. Ele procura sempre o espaço que está vazio, para que ele preencha com seu poder. Por isso a palavra, as 3 palavras é Jesus, mudança, chamado e mudança. Por isso Jesus olha e aqueles homens estão agora fazendo o quê? Tinha passado a noite inteira, estavam lavando as suas redes. Estavam lavando. Sabe o que significa isso? Não estavam desistindo do momento, de outros momentos. Eles estavam se preparando para a próxima. Estavam lavando, estavam consertando. Sabe o que eu aprendo aqui, professor? Que todos os momentos dentro dessa história, Jesus está nos ensinando para que nós possamos chegar com objetivo na vida das nossas crianças. Olha que responsabilidade minha e sua. Olha que responsabilidade. E aí ele faz um pedido. E aí ele pede, sabe por que ele faz aquele pedido? Porque por trás dele tinha uma grande multidão que estava com sede de ouvir a palavra de Deus. E ele olha aqueles barcos e ele vê toda a cena de Simão lavando as redes e seus companheiros consertando, não tinha pego nada. E aí Jesus tinha uma multidão que estava com sede de ouvir a palavra por trás dele. E Jesus, por ser sábio, porque ele é dotado, ele é a própria sabedoria, Jesus usa todo o contexto para que o seu nome fosse engrandecido. Jesus não perde tempo. Sabe o que nós aprendemos aqui, professores? Que nós não podemos perder tempo com o que o Senhor entrega nas nossas mãos. Por quê? Porque Ele te chamou. Porque Ele te chamou e disse assim: a minha presença é o foco central na vida das nossas crianças. Se não tiver a minha presença, não vale nada. É isso que eu aprendo nessa lição. É isso que o Espírito Santo me ensina nesta lição. É a presença do chamado. Tem que ter a presença. Para que a continuidade da mudança, ela vem sequencialmente. Certo? E aí quando Jesus faz aquele pedido, Pedro automaticamente entrega aquele barco. E Jesus adentra no barco. E ele começa a pregar, a falar do amor de Deus para aquela multidão. Então, quando Jesus, a primeira coisa que ele faz é um pedido. Mas Jesus tem algo muito a mais a fazer. Porque ele não estava vendo ali apenas pescadores. Ele estava vendo ali uma multidão que estava com sede, com fome da palavra dele. Por isso a palavra dele, dentro das nossas salas na EBF, tem que ser o centro. Se a palavra não for o centro, a EBF não faz sentido. Você tem um chamado. Sabe por quê? Porque você foi chamado por Ele, por Jesus. É por isso que você está aqui. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta. E ela nos faz. Enquanto ela nos confronta, ela nos constrange. E você vai ver nessa história como aconteceu, como ficou esse pescador. Então, qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Tem um propósito. Um único propósito. Então, quando Jesus, ele pregou para aquela multidão, e ele volta. E quando ele volta, ele vê que aqueles pescadores... Agora Jesus saiu da multidão e ele vai diretamente para aqueles 2 pescadores. Especificamente para um. E ele
direcionando a Simão. Ele olha, ele já tinha visto ali que eles não tinham pescado nada. Eles tinham passado a noite inteira e não tinham pego nada. Mas como assim eles eram profissionais? Como assim era a rotina deles? Como assim as redes deles estavam vazias e além do mais com certeza estavam estragadas, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando e que eles estavam consertando. Sabe o que eu aprendo aqui, professor? Que o cenário tem que ser preparado para a presença de Deus adentrar. Ele só entra onde está preparado. Ele só entra onde está consertado. Ele só entra onde ele tem o espaço vazio. Ontem foi falado aqui na fundamentação pelo nosso pastor Moisés. Como estão os lares de muitas crianças que chegam próximo de nós. É assim que eles estão. E quem Deus vai usar para que a presença na vida dessas crianças, na vida desses lares, a presença deles seja notória. Deus vai usar você que tem um chamado. Deus vai usar você. Então Jesus olha e diz assim: vá para onde tem águas tão mais fundas. Sabe o que eu aprendo aqui? Mergulhe mais. No raso você não vai ter peixe. No raso você não vai ver a presença sobrenatural. No raso você não vai viver experiências com Deus. No raso você não vai ter crianças salvas. No raso você não vai ver criança se derramando na presença do Senhor. Por isso o Senhor disse para Simão Pedro que era um profissional, era a rotina dele. Ele sabia, ele poderia ter dito para Jesus: mas tu vai me mandar eu ir para águas fundas, sendo que eu sou acostumado a fazer isso. Pelo contrário, Jesus disse assim: vá para as águas profundas, lancem as redes. Nessa hora Jesus, agora Deus sabe o quê? Jesus deu uma ordem, vá para as águas profundas, lance as redes para pescar. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Porque eu quero que você vá para águas fundas. E qual é as águas fundas, Chalene? As águas fundas estão aqui. Para eu ter a presença de Deus, eu tenho que estar aqui. Para eu ter a presença de Deus, eu tenho que renunciar. Para eu ter a presença de Deus, eu tenho que dobrar os meus joelhos. Para eu ter a presença de Deus, eu tenho que chorar as caladas da madrugada. Eu tenho que renunciar ao conforto. Eu tenho que renunciar aos momentos e muitas das vezes querer descansar. Mas o Senhor nos chamou e Ele não chamou desocupados. Ele chamou alguém que Ele confiou. Quando Ele olhou para Pedro, Ele não viu um pescador de peixe. Ele viu um pescador que iria mudar muitas vidas. Quando Ele procura, Ele não procura qualquer um. E Ele procura aquele que está vazio. Porque o que importa para Deus é encher. É isso que importa para Deus. Aquele que se diz assim: eu já estou pronto. Não, essa história é muito conhecida. Isso não importa para Deus. Tenha certeza que o Senhor procura aqueles que se colocam, que buscam, que se renunciam para que o nome dele seja engrandecido. E assim aconteceu. E aí Pedro, mas é Jesus quem está mandando agora. É Jesus que está mandando agora. Ele resolveu o quê? Ele resolveu obedecer. Ele resolveu obedecer. Ele disse, tinha passado a noite inteira. Ele poderia ter dito não. Mas Pedro, com certeza ali, a Bíblia não relata claramente nesse sentido. Até porque o que importa para Deus é mostrar o poder de Deus. E não o que estava propriamente em pensamentos aleatórios na mente de Pedro. Era a mudança que importa ali. E Pedro disse: mas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Entende, professor?
É sobre a palavra de Deus, não é sobre. É sob poder, reconhecimento, fé, certeza. Mesmo sabendo do que você não vai saber o que vai acontecer, o que importa é que você obedece. E sob a tua palavra lançarei as redes. O barco estava vazio. Ele tinha passado a noite inteira pescando. Eles eram profissionais da pesca, mas agora chega, que quando ele chega, ele o chama de um mestre, porque era culturalmente falando, ele chamou Jesus de mestre. Mas Pedro vai mudar o seu vocabulário. E aí eu pergunto para você, você já pensou no impacto dessa resposta? Você já pensou no impacto que Deus vai usar você lá na sua sala de aula, com as crianças, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, que vai estar com você? Você já parou para pensar e disse, Senhor, impactadas com a tua palavra. Coloque Jesus como centro. Deixe Ele guiar os passos. Deixa Ele lhe dar estratégia. Muitas das vezes, a gente como professor, nós nos preocupamos com recursos. Mas o recurso central que Deus quer usar não é apenas recurso de EVA. Não é recurso que você está comprando. O maior recurso e melhor recurso que Deus vai usar e quer usar é você. É você. Porque Ele não enche um recurso de EVA. Ele não enche. Ele enche o barco que está vazio da presença dEle. E esse barco tem alguém que tem um chamado e pode e precisa receber a presença. A presença de Jesus não elimina a experiência, mas impede que a experiência se torne senhora absoluta da interpretação. Porque muitas das vezes nós nos prendemos, mas o Senhor, Ele nos chama nesta manhã para dizer, o que importa na tua vida, o que importa na minha vida é a tua presença. Porque quando a tua presença está na vida do professor, a presença de Deus está na vida do professor, as crianças que estão à sua frente estarão ali na expectativa de ouvir a palavra por intermédio de você. Elas serão impactadas. Porque é a palavra que muda. É a palavra que muda. Então, a presença, Pedro reconheceu que existe uma autoridade maior. Ali ele reconheceu. Ali ele entendeu que a autoridade maior não era ele como o dono daquela pescaria. Não era ele que estava ali no comando daquele barco. E ali, quando ele obedece, o sobrenatural acontece. Então a presença de Deus exige o quê? A presença de Deus exige o quê? Obediência, repita comigo, obediência. Obediência. Porque quando a obediência vem acompanhando na minha vida, a presença acontece. E aí quando Pedro creu, o impossível aconteceu. Se enche de peixe, a ponto de eles darem sinais para os outros que estavam lá observando o que poderia acontecer. Sabe o que eu entendo aqui, professor? Aqui tem um segredo para mim e para você. Quando o Senhor te enche, não é para ficar apenas com você, é para você compartilhar. Quando Jesus escolhe o barco, Ele poderia ter trazido os dois, já que Ele iria fazer o sobrenatural, iria acontecer o grande milagre da pesca maravilhosa. Ele já sabia que aqueles peixes viriam, os barcos iriam se encher, e a Bíblia vai dizer que eles se encheram tanto que quase que eles iam a pique, ou seja, iriam naufragar de tão cheio, de tão pesado. E aí Jesus dá uma lição para mim e para você. Sinaliza! Porque tem pessoas
a ela também a receber a presença de Deus que você tem. Compartilhe, porque o Senhor nos fez um chamado, e esse chamado Ele tem que dar sequência, e eu vou ter que sinalizar, porque quando eu sinalizo, quando eu digo assim, você também faz parte do meu ministério, o Senhor vai te encher muito mais, porque o alvo de Jesus é enchermos da presença dEle. Isso é chamado. Então a presença se manifesta ali na vida de Pedro. E Pedro agora, quando ele se dirige a Jesus, ele não se dirige mais a mestre, ele se dirige ao Senhor, o senhorio da vida dele. Olha como a mudança acontece. E Pedro, quando ele reconhece, Pedro ali, ele entende e ele se prostra. Um coração cheio de amor. Tudo é com amor. O chamado exige. O chamado exige. Eu não posso levar a palavra do Senhor se eu não tiver amor pelas nossas crianças, pelas vidas. Eu tenho que chorar por elas. Eu tenho que dobrar os meus joelhos nas caladas da madrugada por elas. A EBF só vai valer a pena se o primeiro ponto é por ser uma estratégia de evangelização. Se tiver vidas, lembra que o barco estava vazio. Mas Jesus nos encheu. Esse é o alvo de Jesus. Que a presença do chamado agora não fique apenas com você, mas outras crianças agora começam a reconhecer, a entender que são pecadores e que o céu existe e que também é para elas. Isso vai depender de quem, professor? Vai depender de mim, vai depender de você que tem o chamado. Que tem o chamado. Então Pedro, naquele momento, a Bíblia vai dizer que Pedro se lança, se prostra aos pés do Senhor. Pedro entendia que ele era um pecador. E as nossas crianças precisam entender que são pecadores. E como elas vão entender isso, Tia Lene? Quando eu passar para elas acerca do amor de Deus, acerca do pecado, que o pecado existe, mas que existe um resgatador que é Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz que Pedro se lançou aos pés de Jesus. O milagre tinha chegado em seu coração. Mas, professor, o que eu entendo nesta lição, que o milagre aqui não é da pesca maravilhosa, como muitos a gente ouve por aí, contando uma historinha. E até usam essa palavra historinha. Saiba que você não é contador de historinhas, você é pregador da palavra de Deus. E pregador da palavra de Deus. Primeiro ela recebe, ela reconhece que é pecadora. Segundo, ela obedece. Terceiro, ela entende o chamado. Quarto, ela se prostra aos pés do Senhor, reconhecendo que precisa renunciar, reconhecendo que não é nada, reconhecendo que é pecador e reconhecendo que tem que seguir o chamado. E o chamado, a sequência é que durante esta IBF, crianças sejam salvas, crianças sejam cheias de Deus. E quem são essas crianças que vão ser salvas, que vão ser cheias de Deus? As nossas crianças também que já estão na igreja, elas precisam viver experiências com Deus, viver o sobrenatural de Deus. Elas precisam ter e ver a manifestação de Jesus na vida delas.
central é as verdades bíblicas para as nossas crianças, né? E aí aqui nós temos o amor de Jesus por mim, que morreu e ressuscitou, né? A morte de Cristo em nosso lugar. Ali está representado por uma boia. Temos o perdão gratuito, né? Aqui as ondas agora, depois que Jesus entra, o que acontece? O mar que estava bravio, o pecado, que estava nos sucumbindo, que estava tentando nos naufragar, agora as ondas tranquilas vêm. E vem aí a âncora, que representa uma vida, um porto seguro. E qual é o nosso porto seguro? É nós estarmos em Jesus Cristo, certo? Uma nova vida em Cristo Jesus. E é isso. Por isso, professor, nós vamos ficando bem por aqui, porque eu não vou fazer, dentro até por conta do tempo mesmo, eu não vou fazer um momento que eu estava pensando aqui, mas nós vamos deixar, com certeza o Espírito Santo vai usar uma outra dia para fazer o que eu tinha proposto no meu coração. E eu agradeço em nome de Jesus.